a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso programa Evangelho para Além dos Templos. Esse programa que hoje é transmitido por 11 canais de YouTube, é transmitido no Instagram, é transmitido no TikTok. Temos uma grande rede, que transmite o nosso programa. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. O Evangelho que nós vamos comentar hoje é o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. Capítulo 16, versículos 13 a 19. E também lembrando que esse domingo é a festa de São Pedro e São Paulo. É uma festa também muito tradicional da Igreja Católica. Também nós vamos comentar um pouco aqui no nosso programa. Nós estamos aqui hoje com o Frei Gilvander Moreira e o nosso querido Chico Alencar. Bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Estamos aí, juntos. Então, vamos lá. Chico, já começando por você, para fazer uma contextualização desse evangelho, qual a imagem que nós realmente temos de Jesus Cristo, que nós podemos tirar dessa passagem do evangelho? Ana Helena, é interessante que o próprio Jesus pergunta a seus discípulos sobre isso. Exatamente. Pessoas aí fora me veem. Quem sou eu para vocês e para os outros? E é uma pergunta que tem que ser feita sempre, né? Quem é Jesus Cristo para cada um de nós aqui? As respostas lá naquela ocasião, segundo Mateus, foram variadas. E Pedro, arrebatado como um rude pescador das coisas mais simples da vida, foi logo dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os outros falaram, um profeta, o maior dos profetas, como é. Enfim, essa pergunta nós temos que responder, porque há um Cristo industrializado, massificado, desconfigurado. Esses das correntinhas e crucifixos de ouro, esse do cristianismo de censo demográfico, quando batem lá na porta e perguntam: sua religião? Eu sou cristão, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico. E muitos buscam, como diz sempre o nosso amigo Frei Beto, buscar a fé em um certo Jesus Cristo, mas não a fé de Jesus Cristo, que é entrega, é doação, é amor sem limites. É o que ele fez na vida, na sua breve passagem pela terra. É claro que, em nome de Jesus, de uma determinada visão de Jesus Cristo, já se transformou a cruz em espada para matar e dissolver povos, já se transformou a cruz em riqueza para acumular ouro e fazer mais riqueza ainda, e desigualdade social. Em nome de Cristo, já se criou um bálsamo para que os oprimidos não se rebelassem contra a sua condição de opressão, que Jesus Cristo sempre estimulou. Não se pode amar a Deus e ao dinheiro. É mais fácil um rico passar no buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. As prostitutas e os pecadores vos precederão lá. Enfim, o Evangelho de Jesus Cristo, a sua vida, como nos foi comunicada, ela é usada e manipulada de muitas formas. A mais autêntica e genuína, que eu espero que todos consigamos ter, é a fé de Jesus, a sua prática de amor ao próximo radical, a sua doação, a sua entrega. Isso é muito bonito. Nesse Jesus, olha, como disse Pedro,
o Filho de Deus vivo, eu acredito. Ele está em tudo que pulsa, ele é aquela eterna criança de Fernando Pessoa que brinca com ele junto ao outeiro. É uma beleza, né? E o Deus que mora em nós, o reino de Deus está dentro de nós. Muito bem. Frei Gilvander, como Pedro, né, ele foi uma liderança, considerado como uma liderança, muitas pessoas justificam o fato da igreja ser monárquica, piramidal, né, lembrando da liderança de Pedro, né, o próprio trono do Papa é chamado de trono de Pedro. Queria que você comentasse isso à luz desse evangelho. Ana Helena, primeiro é uma alegria estar aqui com você, com o nosso querido Chico Alencar, que com a agenda superlotada encontrou um tempinho para vir refletir conosco, né? Bem-vindo todas que estão participando conosco aqui. Gratidão pela introdução, Chico Alencar. Olha, esse evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19, essa narrativa está também nos evangelhos de Lucas e Marcos, quer dizer, está nos 3 evangelhos sinóticos. E é mais ou menos no meio da missão de Jesus, no meio dos 3 evangelhos. E ele está num contexto de uma certa crise, que os biblistas chamam de crise galilaica. Foi uma certa crise de vocação, uma crise de missão, porque na primeira parte da missão, Jesus esbanjando ternura, compaixão, solidariedade, acolhendo todo mundo e fazendo os milagres no tete-a-tete ali, nas relações interpessoais. Mas no meio da missão, Jesus resolve fazer uma análise de conjuntura e percebe que ele está sendo mal compreendido. Isso que o Chico Alencar colocou para nós aqui, como tinha gente pensando que Jesus era o profeta, Elias, Jeremias, né, João Batista ou outro, mas não estava entendendo bem a proposta dele. Hoje tem para todos os gostos, nós estamos num terreno de muita idolatria. E aí Jesus resolve dar uma chacoalha para vocês. E aí, infelizmente, esse evangelho tem sido muito mal usado ao longo da história para justificar uma igreja monárquica e piramidal, chegando ao absurdo de, no Concílio do Vaticano I, em 1870, se invocou essa passagem de Mateus para justificar o dogma da infabilidade do Papa. Toda pessoa é condição humana, toda pessoa que é humana é falível. E aí eu preciso considerar aqui, primeiro, que nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus está no estrangeiro, está na região do outro lado do Mar da Galileia, no território de Cesareia, né? Então no meio dos estrangeiros. E ali é que ele faz essa pergunta. E aí, ali a geografia, depois se a gente vai observar uma da geografia, da arqueologia, quando se fala de pedra, não está se referindo a pedra maciça, compacta, mas é de tipo pedra-sabão ou pedra-ocada. E lembrar bem que, por exemplo, em Lucas, diz que Jesus, os pastores é que encontraram Jesus. Então, assim, certamente, quando se diz assim, Pedro, sobre ti construirei a minha igreja, é no sentido de em ti ou sob ti, em você, né? Uma pedra no sentido de gruta, pedra ocada, que é espaço de acolhida do sem-teto, né? Dos pastores, que eram os mais discriminados e excluídos naquela época. Então, nada de ser algo compacto e firme, né? Tá sugerindo assim para ser que Pedro ordene uma igreja que seja samaritana, que seja misericordiosa, que seja como uma gruta que acolhe todos e todas e todes, mas principalmente os que são marginalizados. Então é diametralmente oposta a essa perspectiva de uma igreja de poder, né? Mas é no rumo de uma igreja em saída, de uma igreja de sinodalidade, de diálogo, que inclui todos, né? É nessa perspectiva. Então não tem nenhuma justificativa bíblica usar esse evangelho de Mateus para justificar, né, que quem é chefe, líder da igreja tem mais poder de abençoar, não. Interessante nesse detalhe também que aí, veja bem, mostra que lá fala assim, o Pedro, que você ligar aqui na terra,
vai ser ligado no céu. Se você desligar aqui, vai ser desligado no céu. Então mostra a íntima relação que tem entre as relações humanas e as relações sociais que a gente costura aqui. Deus aplaude, quer dizer, mostrando que o divino está no humano e não um divino como se fosse acima de nós ou distante de nós, tivesse poder de estar julgando, castigando uns e tudo, de longe teleguiando a humanidade. Não. Esse evangelho mostra, convida para uma liderança colegiada, democrática. Um pouco por aí, Ana Helena. Muito bem. Nesse domingo, nós celebramos, a Igreja Católica no Brasil, a festa de São Pedro e São Paulo, né? Foram 2 mártires da Igreja Católica. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas aqui atrás de mim tem um cartaz que convida para a Romaria dos Mártires da Caminhada, que vai acontecer agora em julho, nos dias 18 e 19 de julho, em Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, onde há 50 anos atrás, há exatos 50 anos, em 1976, o padre João Bosco Penido Burnier foi assassinado, martirizado, quando estava ao lado de Pedro Casaldáliga, que muito provavelmente foi confundido, acharam que o padre João Bosco era o bispo, porque ele estava com roupas clericais e Pedro estava com roupas comuns. Está fazendo 50 anos e essa romaria, então, vai celebrar esse cinquentenário. Eu estarei lá, Frei Gilvander também estará. Não sei se o Chico Alencar terá a alegria também de estar lá, mas, de qualquer maneira, eu peço que o Chico faça um comentário, sobre essa festa de São Pedro e São Paulo, esses mártires da Igreja Católica. Sim, que merecem ser lembrados, que merecem, de forma solene, serem lembrados, e que se complementam. Pedro e Paulo, corda e caçamba, a agulha e o linho, a linha de uma vida comprometida de uma igreja que ainda estava nas catacumbas. O imperador Nero foi o responsável maior pelo martírio de um e de outro. Nos anos 67, 68, entre 64 e 68 da era cristã, iniciante. E Pedro era um rude pescador, como disse, com uma franqueza muito bonita e com falhas humanas. Aliás, eu achei uma fala do Papa Francisco, querido também, que diz, com a sua capacidade pastoral tão linda, e diz o seguinte: Pedro não é um super-homem, é um homem como nós, como cada um de nós, que na sua imperfeição diz sim a Jesus com generosidade, mas precisamente assim nele revela-se que é Deus quem nos torna fortes mediante a sua graça. E depois, sobre Paulo, mesmo Francisco fala: a vocação para ser apóstolo funda-se não nos méritos humanos de Paulo, que se considera o último e indigno, mas na bondade infinita de Deus que o escolheu e lhe confiou o ministério. Paulo é o das 13 epístolas, das 13 cartas a diferentes comunidades, é um propagador do cristianismo, também tem lá suas contradições, suas vinculações ao tempo e à hora, quando ele fala: mulher, seja submissa ao homem, como a igreja é a Cristo. Isso aí tem que ser lido no contexto da época, não pode ser usado para reforçar machismo, patriarcalismo, nem nada. E o bonito de Paulo, que eu acho mais lindo, é que ele, ao final, já vendo a vida se esvair, antes do martírio e da morte, ele fala: combati o bom combate, terminou minha jornada, guardei a fé. Deus quer que cada um de nós, não só nós aqui, Gilvander e Ana, mas todo mundo que nos assiste, possa ter a graça de, ao final do dia, da existência, poder dizer isso. E Pedro negou 3 vezes Jesus, chorou amargamente. O que me encanta em Pedro é a sua humanidade derramada. E em Paulo, a sua capacidade de escrever, de evangelizar,
pobres, mas enriquecendo a muitos, tidos como tristes, mas sempre alegres, nada tendo e possuindo tudo. Uma beleza plena, né? Vale a pena. Muito bonito. Então, viva a festa de São Pedro e São Paulo. Isso aí. Então, para a gente já seguir um pouco no encerramento do programa, eu peço para o Frei Gilvander fazer uma atualização, né, desse evangelho, para a gente poder ver como é que esse evangelho pode se encaixar nos dias atuais, Frei Gilvander. Ana Helena, primeiro que eu acho que, assim, concluindo metade do ano, sexto mês, final de junho, conclusão das festas juninas, né? Santo Antônio, São João, fechando com São Pedro e São Paulo, conforme nosso querido Chico estava mostrando aqui. Primeiro ponto, que assim, a gente precisa reconhecer e vibrar com a maravilha da religiosidade popular, em profunda sintonia com a cultura popular, que é profundamente diversa, plural, diversificada no nosso querido Brasil. Tem uma mística e uma espiritualidade muito profunda, né? Eu fico triste, por exemplo, quando vejo padres ou pastores assim manifestando preconceitos contra o pessoal do Reisado, do Concado. Então essa é a primeira maravilha em nome das festas de São Pedro, São Paulo, de São João, de Santo Antônio que teve, que nós temos que reconhecer. E segundo ponto é que esse evangelho de hoje, e assim como está também em Marcos e Lucas, termina Jesus dizendo assim: ó Pedro, você falou as palavras certas, de fato eu sou o Messias, filho do Deus vivo, né? Mas fique calado, não divulgue para ninguém, porque dali para frente, após essa crise galilaica aqui, essa crise de vocação e de missão, Jesus apruma o rumo e com seus discípulos e inicia a subida para Jerusalém. Então, atualizando, eu acho que esse evangelho clama e pede de nós para a gente ser pessoas imprescindíveis, né? Como diz o Bertold Brecht, não lutar apenas um dia, um ano ou metade da vida, mas a vida inteira, do lado lutando pelo que é justo, bom e belo, mas na perspectiva bíblica, conciliando as duas dimensões. Se na primeira fase de Jesus, que dominou foi a solidariedade, a ternura, a compaixão, a empatia, as relações interpessoais, Jesus, após esse evangelho de hoje, ele começa a colocar em baila também a necessidade e a pertinência sine qua non de lutarmos por justiça, no seu sentido mais profundo. Aí Jesus, logo em seguida, vai chamar o governador de raposa, né? Quer dizer, cruel, sanguinário, depois vai desmascarar muitos pretextos religiosos, como todos os seus que estavam grilando as terras e controlando o sinédrio, né? Controlando o templo em Jerusalém, né? O poder religioso, vai chamar na raia parte dos fariseus, parte dos escribas, dos doutores da lei. Então esse evangelho pede para a gente não reduzir a nossa prática cristã apenas no terreno da solidariedade interpessoal, mas que tenhamos a grandeza como nos pediu firmemente o nosso querido Papa Francisco e agora Papa Leão XIV também, renovando esse pedido na primeira encíclica que ele soltou, né, da magnífica humanidade. A gente está coladinho, compromissado com os movimentos sociais do campo da cidade para a gente exercer uma solidariedade junto com quem está comunitariamente e coletivamente lutando por justiça, pela superação dessa máquina de moer vidas que é o capitalismo, para a gente construir uma outra sociedade com um regime econômico e político justo, democrático, popular, com responsabilidade social, ambiental e geracional. Eu estou um pouquinho por aí, Ana Helena. Muito bem. Como nós estamos na festa de São Pedro e São Paulo, eu quero partilhar com vocês que estão nos assistindo a minha alegria pelo lançamento do meu novo livro, que é O Dom da Felicidade, as Lutas e os Voos de Dom Tomás Balduino. Dom Tomás não morreu martirizado como morreram Pedro e Paulo,
né? Mas, assim como o Chico Alencar estava lembrando aqui, com certeza Tomás é um dos que ao final da vida, né, pôde dizer, né, combati o bom combate, né, combateu com certeza um bom combate. E Tomás, para quem não sabe, se chamava Paulo, né? Tomás era Paulo Balduino de nascença, né? E a mãe dele se chamava Felicidade. Por isso o livro se chama O Dom da Felicidade, as lutas e os voos de Dom Tomás Balduino, os voos, porque Dom Tomás era piloto aviador, né? E usou o aviãozinho dele para colocar o avião a serviço dos direitos humanos. É uma história muito bonita. Quem tiver interesse em conhecer esse meu novo livro, eu já tinha escrito sobre Pedro Casaldárga, escrevi agora sobre Dom Tomás. É uma edição independente e o Gilvander colocou aí na tela o meu telefone. Quem tiver interesse em encomendar, tá? É só entrar em contato, será um prazer fazer a dedicatória e mandar esse livro para o Brasil inteiro. Gilvander, Chico, considerações finais. Dom Tomás se soma a essa saga dos profetas, dos lutadores, daqueles que querem, aqui na Terra, com a inspiração divina, construir um novo chão, uma nova sociedade mais igualitária, mais fraterna. Eu tive o privilégio de conhecer o Dom Tomás. Aliás, tem uma foto minha com ele e com o Pedro, lá na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, com bonezinhos vermelhos e aquela ânsia de mudança e de apoio às lutas populares. Jesus Cristo está do nosso lado. Não, a canção antiga de Luiz Vieira, que meu pai me ensinou, meu pai nordestino, do Piauí, falava assim: quem anda com Jesus Cristo não tem medo de assombração, e eu ando com Jesus no meu coração. E assim vamos. Que beleza, hein? E os folguedos juninos são expressão da fraternura, da alegria, da dança, das boas quadrilhas, há quadrilhas do bem, viu? Não só essas do mal que infestam o nosso país, inclusive a política. Há quadrilhas lindas de São João, que são uma celebração tradicionalíssima da cultura e da religiosidade popular. Viva São Pedro, viva São João! Que beleza, que o sangue e o legado dos mártires continue circulando nas nossas artérias, né? Que tenhamos a grandeza de tocar para frente, carregando a bandeira, né? Com mística libertadora e profética do nosso grande mártir Jesus Cristo, do mártir João Batista, de São Pedro e São Paulo, Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldárga, que tenhamos essa grandeza. Sigamos. Gratidão a todos. Até o próximo evento. Sigamos, gratidão. Tchau, tchau, um abraço. E quem gostou, compartilhe, né? Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor.